de várias pessoas que estão envolvidas com isso. Só que mapear algumas coisas que eu acho que são importantes, os movimentos e ativistas sociais envolvidos nesses conflitos urbanos aqui em Belo Horizonte, as Brigadas Populares e o MLB são movimentos políticos de base marxista, se vinculam a essa ideia da esquerda, a esquerda brasileira, e é muito importante, porque tem uma crença, por mais que isso não seja dito nas reuniões desses movimentos e tal, mas essa crença é uma crença da esquerda brasileira, de que o proletário, ele vai fazer a revolução proletária a partir do apoio da pequena burguesia e da média burguesia, que é, para mim, um problema. Isso é um problema. Eu acho que isso não vai dar certo em lugar nenhum. Aliás, não deu certo até hoje, porque a gente acredita que dá para associar com essas duas pessoas. Eu gosto sempre de lembrar que nós, que somos aqui, pequena burguesia, na minha interpretação, nós somos muito perigosos. O mundo conspira a nosso favor. Tá? O mundo conspira a nosso favor. Eu não quero acabar com o meu mundo. Tá? Por mais que eu esteja lutando contra isso, tem questões que estão lá, são questões de fundo, que a gente acaba querendo manter aquilo. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande nessa associação. E isso é uma contradição do processo, que eu acho que a gente tem que de vez em quando apontando para ver se a gente consegue avançar nessa questão. Tem um outro elemento que é importante dentro desse processo, a discussão ou essas reflexões teóricas que se dão a partir da teologia da libertação. E aí, dentro dessas discussões, por exemplo, o lugar que vai ser ocupado, a estrutura de organização dessas ocupações, elas são, o próprio ato de ocupar, ela é uma prática, uma prática de evangelização. Nós estamos numa grande oração o tempo todo. Como eu não rezo mais, eu não estou orando, mas, por exemplo, com certeza o Frei Gilvander, que é um sujeito extremamente importante nesse processo, é um religioso, aquilo é para ele uma oração constante. Outro ideário que é importante é o ideário da reforma urbana, aquele que foi inaugurado lá nos anos 50 e que vai ter um reflexo também nessas lutas políticas. E a ocupação urbana, ela é uma ação política de massa, né? Ela é entendida dentro dos movimentos sociais, ela é um trabalho de base, de formação política dessas populações, para que eles tomem consciência da sua condição de excluído. Qual que é a origem social de boa parte dos ativistas e dos movimentos sociais? Tá? Não é à toa que aqui não tem um morador das ocupações aqui hoje. Tá? Então nós estamos falando para o público que está geralmente dentro dessa coisa aqui. Se eu não estou vinculado às brigadas, às MLB ou qualquer outro movimento social desse, eu estou aqui dentro disso que eu defini como ativismo social. São estudantes universitários, vocês, profissionais graduados, eu, por exemplo, que são representantes dessa pequena burguesia. E aí a gente acaba que a nossa atuação é também bastante ambígua, tá? E a gente toma algumas decisões e vai reproduzindo, dentro das nossas decisões, alguns mecanismos de dominação que fazem parte do próprio discurso que me explica no mundo. Tá? Então isso não é fácil de ser rompido. E aí a gente ser honesto, começar a perceber isso, no meu entendimento, eu acredito também no do Eduardo e tal, aquilo que eu acredito pode ser a nossa porta de entrada para uma possível emancipação, a gente aceitar o nosso lugar social. E aí a gente um dos discursos positivos que a gente acaba colocando nessa lógica e que também está lá permeando nos moradores, é um discurso positivo em relação à propriedade privada individual, tá? Que é um discurso típico desse setor social. E a gente acaba difundindo valores capitalistas dentro dessa nossa ação. Eu acho que isso é importante a gente perceber isso e depois, talvez na abertura do debate, alguém pode ir anotando aí para a gente poder tentar destrinchar isso um pouco mais. Porque a gente vai introduzir e nós vamos acabar de difundir porque esses valores capitalistas já estão ocorrendo ali naquele espaço. Tá? Então, esse não é um processo revolucionário, ele é um processo
reformista, né? Que ele vai dar uma melhorada e deixar esse ambiente, esse mundo que conspira ao meu favor, um pouco mais humano. Porque é duro ver um cara morando debaixo do viaduto, principalmente em Belo Horizonte, que o viaduto cai, né? Então, assim, a gente fica preocupado. Existe uma boa parte de militantes e ativistas que têm uma formação católica, tá? E aí nós temos uma disposição ao assistencialismo, tá? Isso assim, aquela hora que, semana passada, teve uma visita que ocorreu no escritório de integração e que foi relatado pela professora Viviane, eu fiquei lendo o relato, não, cara, você vê que isso por exemplo, os extensionistas, você chega lá e começa a conversar com aquele moço que mora na ocupação, e você tem uma predisposição a olhar ele assim, com aquele olhar de tadinho, tá? E ele é bom por quê? Porque ele é pobre, e pobre é gente boa, pobre é santo. Isso é um elemento que tem um rebatimento muito grande nessa questão, nessa nossa disposição assistencialista. E a gente tem que estar nesse processo de atendimento através da extensão dentro das ocupações, o tempo todo está pensando nisso, tá? Que as nossas contradições, a gente não está ali para ajudar, tá? Não precisa de ajudar, não. Nós estamos ali para reforçar um processo, a gente está difundindo valores capitalistas, o tempo todo está sendo crítico em relação ao que eu estou fazendo. E esse sendo crítico não quer dizer que você vai virar e falar, meu Deus do céu, eu vou sair desse negócio, eu posso pedir demissão, desistir disso? Não. Eu acho que nós não temos que fazer isso. A gente vai aprender, isso é uma coisa que eu coloco lá no final, mas como eu estou falando disso de uma forma mais contundente agora, a gente aprende essas coisas na luta política, é a luta cotidiana. Tá? E eu só estou pensando nessas coisas aqui agora e colocando isso para você, porque eu fui lá um dia. Tá? Porque eu cheguei e fiquei acompanhando ocupação Dandara, ocupação Eliana Silva, Emanuel Guarani Caiová, para começar a ficar claro para mim as contradições daquilo que eu fazia. Há 6 anos atrás, quando começou a ocupação Dandara, eu era um sujeito que estava achando que estava fazendo a revolução. Tá? E aí, depois eu comecei a ficar frustrado. Aquele pobre que era assim, portador da verdade, ele joga esgoto na rua. Isso é feio. E aí você fica sofrendo com essa coisa, e você tem que perceber todo o processo contraditório que está ali colocado. Algo que a gente vê muito comum e que muda muito o dinâmico do trabalho da extensão, depois que toda a mobilização social, depois que os moradores conseguem consolidar a sua unidade residencial, subir as paredes, ter uma laje batida, uma conformação que lhes confere um pouco mais de segurança, segurança ou estabilidade, não sei nem, isso é uma coisa completamente empírica, nem conversei isso sequer com moradores ainda, mas é uma percepção de fora. A gente percebe que a mobilização social, a participação naquelas assembleias, participar no dia do mutirão, opinar, abrir a porta, ela começa a reduzir tremendamente e ele vai se tornar um cidadão urbano, cuidar da porra da sua vida, né? Correr atrás do que ele está precisando. E aí dane-se a mobilização. Já saiu o negócio da remoção, a polícia saiu lá da porta, conseguimos botar o cano d'água na minha rua, consegui bater a laje, já definiu até onde que eu vou com a minha casa, agora que se dane a mobilização. Não é assim que a gente vive, gente? A gente mal vai num condomínio, numa reunião de condomínio, que é uma coisa, afeta diretamente o nosso patrimônio e o nosso cotidiano, né? Aí o pobre não. O pobre, ele vai na reunião, 7 horas da noite, depois de trabalhar que nem um desgraçado, ganhar centavos por hora, ele tem que ir na maldita da reunião discutir sobre esgoto. Algum de vocês fazem isso? Alguém já foi na reunião, na região administrativa para falar do OP? Né? Ou para levar a demanda? Ou para discutir sobre a lei de diretrizes orçamentárias? Alguém faz isso? Então, o pobre tem que fazer, né? E aí isso muda completamente o ritmo da extensão. Que a gente entra achando que vai ter muitos usuários, né? Muita gente que está querendo o que a gente quer fazer. Daqui a pouco tem dia que a gente chega lá. Aqui entramos numa cidade, num bairro qualquer. Que assim, se a gente entrar aqui no bairro, vai ter um monte de gente abrindo a porta. Vem aqui, vamos conversar, me ajuda, vocês são chegou o arquiteto. Chegou o arquiteto. Ou seja, há um recorte de classe, como a professora Leta nos ensina sempre. Há um recorte de classe.
né, aquela classe social, vamos dizer assim, ela se apropria do nosso conhecimento, do arquiteto, que nem é nosso, né, ele é construído coletivamente, desse conhecimento, até o momento que isso é adequado. Depois ela vai viver um outro momento da sua luta enquanto cidadão urbano de conquistar a cidade e aí para se tornar consumidor, né, ou às vezes até bater uma laje para alugar, para oferir renda para ele continuar sobrevivendo, né? Então isso essa é a contradição. Estou tentando dar mais exemplos sobre essa contradição. E aí, por exemplo, como nós estamos trabalhando aqui, por exemplo, essa diferença existe, a gente deixar isso evidenciado. Eu entendo que isso é uma situação importante até na construção dessas estratégias de superar essas contradições que estão ali postas, tá? E aí tem uma situação como essa aqui, uma ativista, arquiteta ativista, que morou uma semana na ocupação Eliana Silva, e ela apresentou rapidamente numa entrevista que eu fiz, fazer xixi, cocô em fossa é horroroso, horroroso, horroroso mesmo, entendeu? Porque é horroroso mesmo. Só que quem mora numa ocupação, isso é o cotidiano. Agora você não, meu amigo. Isso é igual, por exemplo, sabe aquele negócio de você vai na Amazônia, o índio lá vive com malária igual a gente vive com gripe aqui.